Senhores, estamos aqui com uma aplicação da VEG aberta, porém com um objetivo diferente. Nós mandaremos do ESP32 direto lá para a VEG, sem passar pelo nosso Node-RED. Eu vou abrir aqui a aplicação e vamos dar um nome para essa aplicação. Vamos chamar de ESP VEG direto. Vamos criar a aplicação. Vamos precisar criar aqui o dispositivo. Nosso dispositivo será padrão. Vamos dar um nome para o nosso dispositivo. Vamos chamar de gerador randômico. Não tem problema com caracteres especiais aqui. Vamos criar o dispositivo. Devemos criar agora um atributo. Dar um nome para o nosso atributo chamará random. Subir o atributo. Precisarei criar uma chave de acesso. Não tenho chave nenhuma, vamos criar uma chave. Essa chave será comum a todos os dispositivos. Criaremos a chave. Vou copiar a chave. Já colocar aqui no meu bloco de notas. Ctrl V. Vou copiar a senha ou o acesso secreto. E vou colocar também aqui no meu bloco de notas. Precisarei também pegar o ID do meu dispositivo, para que eu possa incluí-lo lá no Arduino. Aqui eu já posso fechar, que eu já salvei esses dois. O ID do dispositivo, tá aqui ó, gerador randômico, copia, vai lá no bloco de notas e cola ele lá. Muito bom. Acredito que aqui nós já acabamos de concluir. Agora nós precisaremos ir lá para o nosso Arduino. Já estou com o meu Arduino aqui aberto, ó. Também iniciando do zero. Vou pegar aquela nossa velha biblioteca PubSubClient. Então vem aqui arquivo, exemplos. Vamos descer aqui, ó. E ela vai... Exemplos. Ó. Ela vai aparecer aqui, ó. PubSubClient. MQTT ESP8266. Joia. Vou dar um Ctrl A em toda essa aplicação, todo esse meu código de exemplo. Ctrl A, Ctrl C. Vou fechar. Selecionar isso aqui. Deletar e dar o Ctrl V. Primeiro eu vou fazer as alterações necessárias aqui e depois eu volto incluindo os dados da VEG. O comentário aqui eu já vou excluir. Ele não será necessário. Aqui eu preciso incluir a biblioteca do ESP, que é o Wi-Fi.h. Então só fazer essa alteração. O PubSubClient, que já veio junto, é a biblioteca do MQTT. Aqui eu tenho as credenciais para acesso à minha rede. Obviamente precisarei comentar isso daqui, //. Aqui eu vou precisar colocar o nome da rede, da minha rede. Aqui a senha da minha rede. Esse MQTT Server, por enquanto, eu não tenho. Eu vou tirar ele daqui. Agora, eu vou precisar criar aqui o meu dispositivo. Meu dispositivo vai chamar ESP-VEG. Então, vamos pôr aqui, ó, ESP32_VEG. Esse mesmo nome aqui, vou ter que colocar ele em 3 lugares, sendo que o primeiro já está aqui. Ó. Aqui e aqui. Ó. Aqui são o código de exemplo dele, eu não uso, eu vou deletar. Aqui é para conexão com o meu Wi-Fi. Então aquela biblioteca, aquela função que nós já trabalhamos com ela várias vezes aqui. Vou deixar aqui do jeito que está para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então aqui, ó, meu delay eu vou deixar. Conectando. Aqui ele vai ler o SSID que foi colocado lá em cima. Aqui é para conexão com o meu Wi-Fi, né? Então para isso ele vai precisar do SSID e do password. Se o meu Wi-Fi estiver conectado,
ele vai aparecer conectado, senão ele vai ficar colocando o pontinho na tela. O random aqui eu vou excluir. Aqui ele já vai escrever que eu estou conectado ao Wi-Fi, hein? Muita atenção. Aqui ele vai colocar o local IP, o meu IP local na frente. Então eu vou tirar aqui, ó. Vou poder colocar. Ia colocar embaixo, agora ele vai colocar na frente aqui. Então essa função lê o IP aqui do meu ESP32, ele é necessário. O callback eu não vou usar, ele vai ficar para um próximo momento. O reconnect eu vou precisar dele, ele é o nosso MQTT. Então aqui eu vou excluir esse comentário. Aqui ele vai aparecer que está tentando a conexão. Aqui eu vou excluir. Aqui eu precisarei colocar o nome do meu dispositivo, que é esse cara que nós temos aqui, ó, ESP-VEG. Então simplesmente vou dar um Ctrl C, vou trazer ele para cá, Ctrl V. Vou colocar entre aspas, que é uma string aqui. Aí ele vai printar que está conectado. Aqui eu tenho um publish e um subscribe. Eu nesse momento não vou usar nenhum dos dois, não aqui dentro dessa função, eu faço separado. Aqui ele vai exibir a falha e o número da falha. E tentará novamente em 5 segundos. Só apagar o comentário e deixar o código aí mais enxuto. Beleza. Vamos descer aqui um pouquinho mais. Aqui eu tenho o meu LED. É a minha função setup. Eu vou usar aqui o pino 2 do meu LED para indicar que eu estou conectado. Aqui para iniciar a comunicação serial. Aqui ele vai iniciar a comunicação com o meu Wi-Fi. Então ele vai chamar a minha função Wi-Fi aqui, ó, a mesma que nós criamos ali em cima. Vamos deixar ela aqui do jeito que está. O callback eu não vou precisar dele. Esse cliente MQTT Server, eu vou precisar dele aqui, ó. Só que nesse momento ele vai dar uma falha no meu código. Então eu vou colocar um // para ir testando o meu código aqui aos poucos. Por que ele vai dar falha, Clodoaldo? Ele vai dar falha porque eu excluí ele lá de cima. Então eu tirei ele daqui, ele estava aqui junto com esse daqui, ó. Eu vou usar de uma outra forma. Então aqui eu tirei. Loop. Aqui no loop eu vou deixar o reconnect. O cliente loop, ele faz parte do callback, eu não vou usar. Aqui eu vou deletar. Deletar isso aqui praticamente inteiro. Então dentro do meu loop aqui só ficou o reconnect. Beleza, eu vou usar aqui aquela função nossa para indicar que o nosso ESP está conectado. Então vamos criar a função. Vamos chamar essa função de void conexão. Vamos chamar ela de conexão VEG agora. Aqui eu vou... aqui é só um parêntese, né? Aqui deu um bug aqui. E já vou criar aqui, ó, uma chave abrindo e fechando. Essa conexão VEG, Ctrl C, vou colocar ela aqui dentro. Ctrl V, senão eu esqueço. É muito comum isso. E aqui eu vou precisar criar a função. Então C, aqui eu vou verificar como que está lá a minha conexão. Vou pegar daqui de cima, ó. Se o meu Wi-Fi status estiver conectado, Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Lá em cima ele está falando que é diferente, ó. Como eu copiei e colei, aqui eu tenho que pôr igual. Se essa condição for verdadeira, ele já vai acionar o meu LED aí do pino 2, que já foi definido como saída lá em cima. Detalhe, aqui eu só estou testando a conexão com o Wi-Fi, hein? Então vamos mandar ele acender o LED. Digital right. Meu LED do pino 2 será high.
Beleza? Se não, o meu LED do pino 2 será low. Você pode copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, low. Muito bom, vou dar um auto formatar. Aqui eu já consigo testar meu código, saber se ele não tá, se ele vai passar direto, tá? Então vem aqui, ó. Vamos fazer essa primeira verificação. Ele pode demorar mais ou menos, de acordo com o processamento aí do seu PC. No meu caso aqui eu vou acelerar. Ó, passamos direto aqui. Então, pessoal, agora eu vou precisar incluir aqui os dados lá da VEG, tá? Então, esses daqui são as credenciais para acessar a minha rede. Então, a minha senha aqui, ó, meu SSID e meu password. Eu vou copiar esse carinha aqui todo, esses dois aqui, ó, vou dar um Ctrl C, só para manter o formato aqui, Ctrl V. Agora, credenciais para acesso à AW Knowledge lá. É ela que me vai fornecer, tá? VEG Knowledge. Beleza. O que eu vou precisar aqui? O primeiro elemento que eu vou precisar aqui é do meu broker, tá? Deixa eu já apagar aqui, ó. Então, ao invés de SSID aqui, vai ser broker. Tá? Vou apagar ali, ó. Aqui, ó, broker. Que é o meu broker MQTT, eu continuo tendo ele ainda, tá? O meu broker, ele é broker.app .wknowledge .io. Esse é o endereço do nosso broker. Aqui não será mais a senha. Aqui eu vou ter o meu ID. E aqui dentro eu vou ter que colocar o ID do meu dispositivo. O mesmo que nós colocamos lá no nosso bloco de notas. Então é esse ID aqui, ó. Eu já vou copiar ele aqui, ó. Ctrl C. Cuidado, na maioria dos casos é o ID errado, por isso ele não conecta. Espaço aqui, ó, compromete todo o funcionamento. Também precisarei aqui da chave de acesso e da senha. Deixa eu copiar isso aqui de novo, mais duas vezes. Ctrl C, Ctrl V. Aqui é a minha chave. A chave de acesso. Também colocamos aqui, ó. Esse daqui, ó. Ctrl C. Vamos colocar ela aqui. Ctrl V. E a senha, né? Vou colocar ela aqui, ó. Esses nomes aqui eu estou dando aleatório, tá? Você que pode dar o nome da forma que você quiser. A minha senha é tudo isso aqui, ó. Repito, cuidado com o espaço na hora do copiar e colar. Ctrl V. Muito bom. Agora, eu vou precisar aqui também criar um tópico de publicação, tá? Então, vou fazer o mesmo roteiro aqui, ó. Vou pegar esse daqui mesmo. Ctrl C. Só vou deixar separado ali das credenciais. Ctrl V aqui. Esse daqui eu vou chamar de tópico da publicação. Tópico pub. Isso. Esse meu tópico aqui, eu vou precisar... Ele é um formato padrão lá do meu VEG Knowledge. Eu vou precisar colocar W Knowledge. Aqui, ó. Deletar, ó, tá vendo? Deletei, ó. Só descer isso aqui para não me atrapalhar. Aqui. Tá aqui, ó, tópico pub, é o tópico de publicação, W Knowledge, barra. O ID do meu dispositivo, ó, eu vou copiar ele daqui mesmo, Ctrl C, Ctrl V.
barra state. Que é para eu ler lá na VegKnowledge o dado que está chegando. Cara, eu acho que desse primeiro pedaço aqui, ó, já tá top. Então eu vou lá pro meu setup. Aqui no meu setup, cadê ele aqui, ó? Tá vendo? Tem esse primeiro camarada aqui, ó. Cliente set server. Esse cliente set server é o meu broker. Aqui, ó, da mesma forma que eu escrevi lá em cima, hein, pessoal. Ó, é esse cara aqui, ó. Vou até dar um Ctrl C aqui, ó, que eu vou precisar todos esses dados aqui lá dentro do setup. Vou pegar ele aqui, ó, já dei um Ctrl C e vou colar ele aqui dentro. Ctrl V. O que ele vai fazer? Ele vai se conectar, quando ele lê aqui esse broker, ele vai se conectar lá, ó, aquele broker que nós definimos lá em cima. Portanto, se aqui tiver erro, ele vai dar falha na conexão com o MQTT. Aqui não pode errar. Beleza. E esse 1883 é a porta padrão lá do MQTT. Cadê? Aqui, ó, a porta padrão lá do MQTT. Então você também não pode errar aí, tá? Tem que liberar essa porta. A maioria das falhas que eu recebo de erros aí, de quem tenta fazer o código similar ao meu, é que não conecta. E muitas vezes porque não liberou essa porta. Tem que liberar ela no Wi-Fi e no Mosquito. Bom, o que mais que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar aqui também cliente.connect. Isso, aqui tem, abrir um parênteses, ó, e eu vou ter que colocar os 3 outros dados lá de cima, para que ele possa iniciar essa comunicação. Sendo que o primeiro é o ID, ó, dessa mesma forma que eu coloquei. Então vou abrir aqui, ó. Aqui, ó. Não precisa já abrir, ó. ID, a chave e a senha. Só isso. Vou colocar já aqui o ponto e vírgula para não esquecer. ID, chave e senha. Que são esses 3 aqui, ó. Os mesmos nomes que nós temos aqui, ó. ID, broker, né? Na porta 1883, o ID, a chave e a senha. Já está aqui, ó. Vamos fazer mais uma verificação. Passamos também. Pessoal, só nos resta agora criar uma função aqui para enviar os dados lá para a VEG, tá? Para a VegKnowledge. Então aqui eu vamos chamar essa função void, vamos chamar de envia ou publica, né? Nesse caso meu ESP ele vai publicar uma informação lá na VEG. Aqui eu já vou abrir e fechar, ó. Eu já vou pegar essa função aqui, ó. Ctrl C, não tenho nada nela ainda, mas já vou jogar ela para dentro do loop para que eu não esqueça disso aí depois. Beleza. E aqui eu vou precisar gerar eu vou usar o gerador de números aí, né, que é o random, porque assim quem tem só o ESP, não tem a placa, já consegue fazer alguma coisa. Depois, numa outra aula, a gente faz com outros dispositivos. Então essa função random, ela vai gerar um valor aqui dentro dos limites que você colocar aqui, ó. Já usamos ela várias vezes aqui. Eu vou colocar de 0 a 100. Beleza. Porém, eu precisarei guardar esse valor gerado dentro de uma variável. Vou chamar minha variável de valor. E essa minha variável deverá ser de um tipo. Como eu vou gerar um número inteiro, eu vou colocar aqui do tipo inteiro. Então, int valor. Vou definir aqui como uma variável local mesmo. Agora, eu vou precisar criar uma estrutura JSON para enviar essa informação lá para a VEG. Tá? Como ela não é tão simples, eu já tenho uma colinha aqui para nos ajudar. Ó. Então, aqui é o formato para que eu consiga enviar a informação lá para a VEG. Então, eu vou dar um Ctrl C, vou deixar na descrição, tá? Vou colocar toda essa informação aqui dentro. Ó.
Ela está comentada aqui, eu também vou deixar comentado lá. É o formato do dado para enviar lá para a VEG Knowledge. Bom, lógico que eu vou ter que explicar ele agora. Ó. O payload que eu vou mandar, eu estou chamando ele de payload mesmo. Tá? Aqui ele abre e vai... Esse data aqui, ó, eu não posso mudar, tá? Ele é o local lá para armazenar os dados lá dentro da plataforma da VEG. Você vai ver que ele vai aparecer lá no meu debug da VEG. Aqui, ó, é o atributo. Esse atributo é o atributo que nós criamos lá na VEG. Então eu vou precisar ir lá e copiar ele, porque eu não lembro. Ó, é aqui que você vai receber o log. Ó. O atributo ele está aqui, ó. Ele chama random. Eu vou dar um Ctrl C e vou colocar ele lá dentro. Ctrl V. Sua variável. Então o que eu chamei aqui de sua variável é o valor que você quer mandar. É o valor aqui mesmo. Ó. Então vou dar o Ctrl C, vou colocar ele aqui dentro. E aí ele tem essa parafernália aqui de aspas e chaves, né? Acabou. Então aqui, eu já defini o meu payload como sendo do tipo string, tá? Agora eu preciso publicar essa informação lá na VEG. Então aqui eu só montei a estrutura. Deixa eu só dar um tab aqui. Não deixa ficar muito feio. Só criei a estrutura, agora eu preciso publicar. Como que eu publico? Da mesma forma que nós publicávamos antes. Cliente. Ponto. Alguma coisa errada aqui. Cliente.publish. Aqui ele não mudou de cor, eu falei, ué, peraí. Olha só. O que eu vou publicar aqui? Eu vou publicar um tópico. Ó. Então eu vou precisar desse tópico aqui do payload. O payload chama payload mesmo. E o tópico? O tópico ele é padrão lá da VEG. Eu vou precisar pegar ele lá em cima. Então eu vou pegar ele aqui, ó. Opa. Olha só, nós já demos um nome para ele, ó. Olha ele aqui, ó. Para eu não ter que colocar tudo isso daqui, ó, eu vou colocar somente o tópico pub. Por isso eu já deixei ele definido aqui. Então, Ctrl C. Vou colocar ele lá. Ctrl V. Não preciso colocar aspas aqui, tá? Porque ele já foi colocado lá, ó. Tá vendo? Lá no Android eu tinha que colocar. Aqui eu já não preciso mais. Vírgula. E o payload. Que aqui, nesse caso, eu chamei de payload mesmo, tá? Você pode mudar esse nome. Payload. Joia. Para que essa função aqui funcione, né? Você vai precisar separar isso aqui numa cadeia de caracteres. Isso aqui, ponto C. Olha só, ele já me dá aqui o complemento da função. Joia. Ah, eu vou colocar também um delay aqui, ó. Beleza. Cara, eu acho que é isso daí. Eu vou descarregar ele aqui na placa. Agora eu vou lá na VEG. Dá uma olhadinha lá, ó. Olha, ele está desconectado. Assim que a minha placa conectar, ele já começa... Ah, já pegou. Já começou a pegar o valor aqui, ó. Ele já está lendo aqui um valor aleatório. Esse valor lido aqui, ele não traz tanto valor aí para a gente do ponto de vista de publicidade, né? Então, gerar o dashboard, ele traz mais publicidade. Então, vamos criar um dashboard aqui, ó. Vem aqui no dashboard, adicionar um dashboard. Vamos chamar de ESP direto. E criar o dashboard. Adicionar um bloco. Eu gosto bastante de gráficos, então vou usar o gráfico aqui. Vamos dar um nome para o nosso gráfico, né? Vamos chamar de análise. E para ele poder ler aqui, ó, nós vamos coletar as informações ao vivo.
o tempo de duração, é o tempo que você quer enxergar lá no gráfico, né? Aqui é 60 minutos, a 30 dias, você pode escolher. Vou deixar 5 minutos só. Aqui eu preciso, o dispositivo só tem um, então não complica nada, ó, que é o gerador randômico. Mas o atributo aqui, ó, tem que pegar ele. Ele chama random. A hora que eu coloquei o atributo, ele já começou até a fazer a leitura aqui do lado, ó. Ele já trouxe aqui, ó, os limites que ele está pegando, tá? No meu gráfico, de 0 a 100. Então, já tá bom. Mas eu costumo colocar aqui também, ó, limite de 0 a 100. E vamos adicionar esse bloco. Olha só, já está aqui, ó. Então, isso aqui pode ser uma variável de processo que você vai monitorar aí utilizando a plataforma da VEG. Senhores, eu espero ter ajudado aí nessa mais essa empreitada aí para a IoT, tá? Então, até a próxima aí. Fui! Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.